Olá, sejam muito bem-vindos. A inovação sempre esteve presente no setor de energia e o avanço tecnológico é um importante aliado na transição para um mundo neutro em carbono. Sejam soluções para a energia solar, eólica ou até mesmo projetos de eficiência energética, as empresas estão investindo em boas ideias que ajudem na descarbonização e minimizem impactos no clima. No Brasil, a inovação aberta vem ganhando espaço. Na busca por ideias disruptivas que ajudem na transição energética, grandes empresas estão fechando parcerias com startups. Em 2020, elas renderam 52 milhões de reais em negócios no setor de renováveis. O valor corresponde a um aumento de 13 milhões na comparação com o ano anterior. Para falar sobre o assunto, vamos ouvir a especialista de inovação da Engie, Ana Maier, e o sócio-diretor da Elo Group e General Partner da Ahead Ventures, Sandro Valeri. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação aqui no Além da Energia. Vou começar então o nosso bate-papo com você, Ana. Quais são as principais vantagens da inovação aberta e como ela pode contribuir com o setor de energia no Brasil? Quando a gente fala de inovação, ainda é muito comum pensar nos processos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento, onde uma equipe interna se dedica à criação de novos produtos e serviços, e os seus resultados são mantidos como segredo na organização. No entanto, esse conceito de inovação aberta surgiu para quebrar um pouco desse paradigma. Eh, a ideia da inovação aberta é justo reforçar a colaboração entre diferentes membros do ecossistema, como empresas, startups, órgãos públicos e outros. E nessa forma de trabalhar, nessa forma de colaboração, a gente pode citar diversas vantagens, como a união de esforços para objetivos comuns entre as partes, o compartilhamento de conhecimentos e, com isso, a diversidade de ideias e opiniões que esse processo traz para a criação de novos produtos, novos serviços. E esses fatores são fundamentais para proporcionar ainda redução de tempo no processo de inovação, compartilhamento de custos e um ponto muito importante, que é o melhor alinhamento entre o desenvolvimento e as necessidades do mercado. Com relação a isso, na Engie, por exemplo, a principal forma em que a gente tem trabalhado a inovação aberta é através do compartilhamento dos nossos desafios com o ecossistema, e assim a gente recebe propostas de soluções que estão alinhadas com as nossas dores. Falando um pouco do setor de energia, e especificamente nesse momento de crise hídrica, os desafios comuns do setor ficam mais visíveis e reforça-se ainda mais a necessidade do trabalho conjunto do ecossistema para inovar em campos onde ainda existe muito espaço, né? Como, por exemplo, a integração de tecnologias facilitadoras, que a gente chama, como Big Data, inteligência artificial, machine learning, na operação de ativos renováveis, para otimizar a sua geração, o seu despacho, o desenvolvimento de soluções de eficiência energética, a formatação de programas e mecanismos de resposta à demanda, e também a viabilização de novas fontes de geração de energia, como é o caso do hidrogênio, que tem sido muito falado ultimamente, como fundamental para a transição energética. Sandro, a Ana listou aqui uma série de vantagens da inovação aberta e a gente tem acompanhado aí que o número de parcerias entre empresas e startups vem crescendo. Você acredita que essa tendência deve permanecer nos próximos anos? O que pode ou deve ser feito para manter esse círculo virtuoso? Então, respondendo o primeiro ponto, sim, eu acredito que vai continuar crescendo o número de negócios, e não somente nos negócios de parceria, mas a gente começa a ter também um pedaço de investimentos nas startups muito grande. Tá? E a gente vê essa tendência vindo no Brasil e acelerando quase de forma exponencial nos últimos 5 anos. E o que é um ponto muito interessante que traz, que vai acelerar ainda mais esse ano que a gente acredita. O Brasil acabou de aprovar o marco legal das startups. Tá? Então, essa aprovação ela traz mais segurança jurídica para as startups, ela traz mais segurança jurídica para os investidores, então a gente vai ter mais capital para criar mais startups. E no setor elétrico, ela ainda viabiliza um acesso diferenciado ao capital de P&D, ao recurso obrigatório de P&D. Então, a gente começa a ver nos próximos anos, conforme a ANEEL vai fazendo a regulamentação
do uso desses recursos para investimento em startups, nós vamos começar a ver uma nova explosão no setor. O que fazer para trazer a questão do ciclo virtuoso? O ciclo virtuoso tem a ver com respeitar a autonomia dos empreendedores e reforçar os empreendedores. Então, o que é preciso fazer nessa relação corporate-startup encontrarmos maneiras em que a corporate consegue oferecer as suas alavancas para que os empreendedores cresçam em cima das alavancas, eles tenham liberdade para ser empreendedor e para poder ter criatividade e fazer crescer os negócios, e, ao mesmo tempo, consiga trazer o objetivo estratégico que a grande empresa tem para trazer. Então, a gente tem, eu diria assim, são o melhor dos dois mundos, que é o que o empreendedor tem para fazer, com o que a empresa tem para oferecer, e trazendo autonomia no centro da questão. Tá? Ana, como a inovação aberta está ajudando a alavancar negócios sustentáveis no setor de energia? Então, na Engie, a gente tem alguns exemplos de projetos de inovação aberta com esse foco, que visam desenvolver soluções e otimizar os nossos processos internos. E eu queria citar aqui como exemplos de como esses negócios relacionados à sustentabilidade têm sido alavancados, né? Então, um primeiro exemplo, no ano passado, a Engie compartilhou com o ecossistema o desafio de automatizar a elaboração e o controle dos seus documentos societários. Ao lançar essa chamada, a gente firmou a parceria com uma startup para desenvolver um sistema que atenda às necessidades da equipe jurídica e traga inovação para a governança corporativa. E já no aspecto ambiental, a gente desenvolveu também, ao longo do ano passado e desse ano, em parceria com uma startup, um sistema de monitoramento de consumo de energia com inteligência artificial, capaz de identificar de forma remota qual equipamento de uma empresa está gastando mais do que deveria, visando, com esse monitoramento, auxiliar na redução do consumo de energia do cliente. Esses são apenas alguns exemplos, né, como eu mencionei, para demonstrar como a inovação aberta permite conectar as dores e os objetivos das corporações a startups que tenham expertise em tecnologias, em metodologias que são necessárias para endereçar esses desafios, como o Sandro também bem falou, e assim alavancar novos negócios em conjunto. Sandro, na sua resposta anterior, você destacou como o setor de energia tem se beneficiado com a inovação aberta. A minha pergunta para você agora é: de que maneira a transição energética tem influenciado o mercado de startups no Brasil? A transição energética, e aqui qualificando um pouco, a gente está entendendo de transição energética tanto a mudança da matriz, né, com novos meios, como, por exemplo, o hidrogênio verde, mas também eu posso colocar aqui toda a questão, eu vou trazer para a mesa a geração distribuída, que vem a partir dessa transição, por exemplo, a energia solar, energia eólica e tecnologias similares. Então, considerando esse ponto, né, o que vem acontecendo, o que está mudando em termos de startups? Ele está estimulando a criação de novas startups. E eu vejo aqui 3 tipos de startups que vêm sendo criadas. Eu tenho um tipo de startup, que são as startups, eu vou chamar de digital. São startups voltadas para monitoramento de rede com inteligência artificial, por exemplo, para medição de padrão de consumo. Um pouquinho mais avançado, plataforma de comercialização de energia, já se fala nisso, já começa a ter esse tipo de experiência, da marketplace de comercialização de energia. Essas aqui, elas trabalham mais no ramo digital, mesmo até manutenção, formas de você conseguir assegurar o controle da energia. Então, esse tipo de startup a gente vê um aumento muito grande, especialmente 4 anos para cá. Um segundo que começa mais tímido, mas já começa, aí sim eu vou chamar a parte de hard science, que aí são realmente as startups que fazem painéis solares, as startups que criam novos, que vão começar a nascer ali no polo do Ceará, em torno do hidrogênio verde, de todas as soluções, não somente do desenvolvimento da tecnologia pura em si, mas da viabilização dessa tecnologia. Então, a gente vê startups nascendo para criar infraestrutura para que esses modelos energéticos possam acontecer. E reforçando o que eu falei no anterior, como vai ter mais capital abundante, a tendência é que aqui o Brasil se torne um dos polos nesse tipo de tecnologia ao longo dos próximos anos. Ana, tanto você quanto o Sandro falaram aqui
sobre como a relação entre empresas e startups é um jogo de ganha-ganha. Eu quero saber então de você qual é o impacto da cooperação entre colaboradores das empresas e os times das startups na cultura da Engie. Legal, Rafael, essa é uma pergunta bem importante. A inovação está explícita na estratégia da Engie e é fundamental para que a Engie atinja o seu propósito de acelerar a transição para um mundo neutro em carbono. No entanto, o setor de energia é um dos mais tradicionais, onde as principais atividades são extremamente reguladas e então as mudanças ocorrem de forma mais lenta. Atualmente a gente vê alguns movimentos de inclusão de novas tecnologias no setor. O Sandro citou aí vários desses exemplos. No entanto, a gente vê que ainda precisa uma mudança de comportamento mais ampla, mais generalizada, para que se desenvolva a cultura de experimentação nas empresas e para que as novas tecnologias, as novas metodologias passem a ser adotadas de forma mais ampla nessa cooperação com o ecossistema. Essa mudança de cultura organizacional passa por diversas etapas, desde o entendimento do que é inovação pelos colaboradores da organização, fornecimento de ferramentas adequadas para que os colaboradores possam identificar oportunidades e depois efetivamente inovar. E aí aqui eu queria aproveitar até para citar um programa interno que a gente lançou na Engie para capacitar os colaboradores interessados em algumas competências transversais, como Data Analytics, robótica, codificação, que hoje são diferenciais nas organizações, mas que dentro das startups, por exemplo, já são competências extremamente essenciais e que vão passar a fazer parte cada vez mais do dia a dia das organizações também. E por fim, é muito importante mostrar na prática como a inovação pode trazer valor, né? Então, dessa forma, o trabalho conjunto com startups tem um papel importante, uma vez que insere os colaboradores da Engie, das organizações, em um ambiente de colaboração e de desenvolvimento ágil, com novas metodologias, como as próprias metodologias ágeis de gestão de projeto, com novas tecnologias que ainda não são comumente utilizadas no seu dia a dia e que passam a ser conhecidas e tidas como uma opção para que a inovação possa acontecer. Sandro, para encerrar, eu quero falar com você sobre futuro. Como é que você avalia as oportunidades no setor de energia quando o assunto é avanço tecnológico? A questão do avanço tecnológico no Brasil tem muito a ver com a regulamentação. Então, assim, pelo mercado ser muito regulamentado, isso hoje ele limita muito o avanço tecnológico nas mãos das grandes empresas. E aqui, eu quero terminar trazendo, porque assim, eu não vou necessariamente, a oportunidade em avanço tecnológico tem a ver com como que elas vão se direcionar e se relacionar com o ecossistema, assim como a Engie vem fazendo, tá? Então, é fundamental para mim que o avanço tecnológico seja puxado pelas grandes empresas, que elas, ao se posicionarem no mercado com as suas necessidades de tecnologias, que são de capital intensivo, de investimento altíssimo de capital intensivo necessário, né? E regulamentado. Então, a partir do momento que elas se posicionam, elas se preparam para que as startups possam florescer e criar tecnologias em torno disso. Então, um pouquinho que a Ana trouxe, hoje as startups elas trazem aquele mundo novo do digital. E isso ele vem complementar as empresas grandes, né? O desafio aqui, e que eu acho muito interessante o trabalho que a gente vem fazendo aqui na Engie, é também, além do digital, a gente trazer o desafio tecnológico, o desafio do próprio setor elétrico, como que as startups possam se desenvolver em torno disso. E assim encerramos o nosso bate-papo de hoje. Eu quero muito agradecer aos nossos convidados, Ana Maia, especialista de inovação da Engie, e Sandro Valeri, sócio-diretor da Elo Group e General Partner da Ahead Ventures. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Rafael, muito obrigada novamente pelo convite, foi realmente um papo muito bacana, muito legal compartilhar aí essa oportunidade aqui com o Sandro, falar sobre esse assunto tão importante que é a inovação aberta, né? Rafael, bom, eu também agradeço, Ana, agradeço o convite, adorei o nosso bate-papo, né? Eu sou entusiasta de ecossistema e do papel que as grandes corporações têm no desenvolvimento do ecossistema. A gente pôde bater um papo
bom aqui. E no setor, esse papel tão relevante que nós temos para a gente poder ajudar o desenvolvimento sustentável do país, o clima, essa transição energética. Então, o que eu fico aqui é um estímulo para todos, né? Startups venham, que as empresas grandes estão aqui, empresas grandes, os empreendedores estão aqui também. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Engie. Legado reconhecido. Os resultados do Programa de Educação Ambiental PEA, da Usina Hidrelétrica Jirau, desenvolvido na região de Porto Velho, Rondônia, levaram a Jirau Energia a um importante reconhecimento: a certificação de boas práticas de licenciamento, concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. As atividades de educação ambiental são desenvolvidas junto às comunidades do entorno da usina desde 2009, quando foi emitida pelo IBAMA a licença de instalação do empreendimento. Capacitações, projetos educacionais e ações culturais estão entre as principais ações do programa. Foco em renováveis. Alinhada à estratégia global de descarbonizar o seu portfólio de geração de energia, a Engie assinou o contrato de venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Santa Catarina, para a Fram Capital. A transação ocorre 6 meses após o início do período de exclusividade concedido à Fram Capital para o processo de análise do ativo. A Engie também está recebendo propostas para a venda da usina termoelétrica Pampa Sul, no Rio Grande do Sul. Implantação de conjunto eólico Campo Largo 2 é concluída. A Engie obteve a autorização de operação comercial pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, das 3 últimas, de um total de 11 centrais eólicas do conjunto eólico Campo Largo 2, nos municípios de Umburanas e Centro-Sé, na Bahia. Com investimento de R$ 1,6 bilhão, o empreendimento incrementou 361,2 megawatts ao portfólio da companhia e ao sistema elétrico nacional. Com isso, a Engie ultrapassa 1 gigawatt de capacidade instalada em energia eólica no Brasil. Veja mais notícias no site da Engie e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!